Gente, vamos conversar sobre uma coisa séria, algo que mudou a vida de milhões de brasileiros. Vocês lembram quando aqueles aplicativos de transporte pintaram por aqui no Brasil? Parecia uma revolução, né? De repente, pintou essa oportunidade novinha em folha. A galera viu uma chance de ser seu próprio chefe, de fazer seus próprios horários. Imagina só, chega de bater ponto, chega de chefe pegando no seu pé. A promessa era clara: assumir o volante da sua própria vida e, o mais importante, da sua própria renda. Muitos viram isso como o futuro do trabalho, um jeito moderno de ganhar a vida, especialmente com os números do desemprego sendo, muitas vezes, uma realidade dura para tantas famílias em todo o nosso país. O sonho era para lá de tentador, especialmente para quem procurava uma saída para situações complicadas. Pensa bem, você usa o seu próprio carro, você decide quando trabalhar e a grana parecia boa no começo. Os motoristas contavam histórias, muitas vezes com um sorriso no rosto, de como estavam tirando uma grana legal, suficiente para pagar os boletos, sustentar a família e, quem sabe, até guardar um dinheirinho. Essa flexibilidade era um grande atrativo. Os pais podiam trabalhar de acordo com o horário da escola dos filhos. Os estudantes podiam ganhar um dinheiro entre as aulas. Parecia que a tecnologia estava finalmente empoderando o trabalhador individual, dando a ele o controle e uma chance justa de prosperar. Era uma época empolgante, cheia de esperança e otimismo por um futuro financeiro melhor. Muitos brasileiros, gente batalhadora de todas as áreas, agarraram essa chance. Alguns tinham perdido o emprego, outros buscavam um complemento para a renda, e muitos foram simplesmente atraídos pelo espírito empreendedor que a oportunidade parecia oferecer. Vou ser meu próprio patrão. Era o que muita gente pensava. Os aplicativos investiram pesado no marketing disso, mostrando histórias de sucesso e batendo na tecla da independência que os motoristas poderiam alcançar. Essa narrativa pegou forte num país onde o povo é conhecido pela resiliência e pela vontade de construir algo por conta própria. A ideia de transformar o carro, um bem que a pessoa já tinha, numa máquina de fazer dinheiro, era incrivelmente persuasiva e parecia uma jogada inteligente. Então, a fase inicial foi marcada por uma onda de entusiasmo. Os motoristas investiram em seus veículos, às vezes fazendo empréstimos para pegar um carro mais novo, acreditando que era um investimento sólido para um amanhã melhor. Eles aprenderam a mexer nos aplicativos, a dominar as ruas da cidade de um jeito novo e a interagir com passageiros de todos os tipos e lugares. Era mais do que um simples trampo. Para muitos, representou uma virada de chave importante, um passo em direção ao que eles acreditavam que seria mais autonomia e estabilidade financeira. A estrada aberta parecia acenar com um mar de oportunidades, e o barulhinho do aplicativo conectando eles à próxima corrida era o som da oportunidade batendo à porta, em alto e bom som. Mas olha só, gente, avançando alguns anos no tempo, e o cenário hoje, em 2025, está bem diferente para a grande maioria desses motoristas. Aquele sonho inicial de liberdade e lucro fácil, para muitos, deu de cara com um quebra-mola daqueles. A realidade agora muitas vezes envolve jornadas incrivelmente longas ao volante, às vezes 12, 14 ou até mais horas por dia, só para conseguir pagar as contas. Os ganhos lucrativos, antes tão promissores, diminuíram significativamente. Os motoristas se veem trabalhando cada vez mais e por mais tempo, e mesmo assim, o dinheiro que entra no bolso no fim do mês é cada vez menor. É uma barra, viu? E isso afeta famílias no Brasil inteiro, desde o trânsito caótico de Sampa até as estradas mais tranquilas das cidades do interior. Um dos maiores culpados por corroer seus ganhos é o aumento implacável dos custos. Pensem comigo, o preço da gasolina, que já pesa um bocado no orçamento, subiu pra caramba. Aí tem a manutenção do carro, pneu, troca de óleo, aqueles consertos que aparecem do nada. Tudo isso vai somando e a conta chega rapidinho. E não podemos esquecer da desvalorização do próprio carro, né?
Quanto mais você roda, menos ele vale. São todos custos diretos que saem do bolso do motorista, reduzindo para valer o que sobra no final. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, boa parte escorre pelo buraco antes mesmo de dar para usar. A ralação diária virou uma busca incessante por corridas, uma batalha constante contra o relógio e as despesas que só aumentam. Muitos motoristas relatam que sentem uma pressão gigantesca para aceitar praticamente todas as corridas. Não importa a distância ou se o lucro vai ser baixo, só para não deixar a renda cair ainda mais. Imagina o estresse que é isso, todo santo dia. A flexibilidade, que era um dos grandes atrativos, muitas vezes vira uma ilusão quando você precisa ralar horrores só para garantir o pão de cada dia. A liberdade de escolher seus horários não quer dizer muita coisa se você é obrigado a escolher trabalhar em quase todos eles para sobreviver. Essa pressão constante cobra um preço alto, e não é só no bolso não. É no físico e no mental também. Inúmeros relatos e depoimentos de motoristas de todo o Brasil pintam um quadro bem claro dessa queda na qualidade de vida. Quando comecei, lá em 2018, eu tirava X reais trabalhando 8 horas. Agora, para tirar o mesmo, tenho que ralar no mínimo umas 12, 13 horas. E olhe lá, nem sempre é garantido, desabafou um motorista lá de Minas. Outro, lá da Bahia, se queixou. Os aplicativos levam uma comissão gigante. A gasolina tá pela hora da morte e tem motorista demais na praça. Parece que a gente corre e não sai do lugar. Ou pior, tá ficando para trás. E olha, esses não são casos isolados não, viu? Eles mostram uma realidade comum para muita gente que, um dia, viu nesses aplicativos uma esperança de vida melhor. Então, o que aconteceu? Por que esse motor de oportunidade, que começou de forma tão promissora, começou a engasgar para tantos motoristas? Bem, boa parte da história é a forma como as próprias plataformas operam. Para atrair mais passageiros e ganhar uma fatia maior do mercado, muitos aplicativos começaram oferecendo tarifas bem baixas. Isso foi ótimo para os usuários, claro, deixando as corridas bem acessíveis. Porém, essas tarifas baixas impactam diretamente o quanto um motorista consegue ganhar por viagem. Enquanto os aplicativos ficam com a comissão deles, geralmente uma porcentagem considerável, o motorista fica com uma fatia menor de um bolo que já diminuiu. É uma conta que não fecha para quem está atrás do volante. Outro fator crucial é o número gigantesco de motoristas rodando por aí. Conforme o apelo inicial se espalhou, mais e mais gente se cadastrou para dirigir. Essa concorrência maior significa mais carros esperando por passageiros, o que pode levar a tempos de espera maiores entre as corridas para cada motorista. É a simples lei da oferta e da procura, gente. Quando a oferta de motoristas supera de longe a procura por passageiros em certos horários ou em certas áreas, os ganhos naturalmente caem. Os aplicativos, na ânsia de crescer, muitas vezes continuaram cadastrando novos motoristas sem muita restrição, saturando ainda mais o mercado e dificultando para os motoristas que já estavam na praça conseguir um fluxo constante de corridas lucrativas. E aqueles bônus e incentivos que eram tão atraentes no começo? Muitos motoristas lembram de épocas em que os aplicativos ofereciam bônus generosos por completar um certo número de viagens ou por dirigir nos horários de pico. Esses incentivos eram uma grande ajuda, muitas vezes fazendo a diferença entre uma semana boa e uma ruim. Só que, com o tempo, muitos desses bônus foram bastante reduzidos ou até cortados de vez. As plataformas ajustam isso dinamicamente, geralmente sem muito aviso prévio, deixando os motoristas com a sensação de que as regras do jogo mudam o tempo todo. Isso torna incrivelmente difícil planejar as finanças quando uma parte importante da sua possível renda pode sumir da noite para o dia. Por fim, a forma como essas plataformas gerenciam sua mão de obra, através de algoritmos e regras que vivem mudando, adiciona mais uma camada de dificuldade.
os motoristas muitas vezes relatam que se sentem à mercê de um sistema pouco transparente. Decisões sobre quem pega qual corrida, cálculos de tarifa e até mesmo desativações de conta podem parecer arbitrárias, com pouca chance de recurso ou explicação clara. Essa falta de transparência e controle contribui para uma sensação de insegurança. Numa semana, uma certa estratégia pode funcionar para maximizar os ganhos. Na outra, o algoritmo do aplicativo pode mudar, tornando aquela estratégia inútil. Essa incerteza constante é um fardo pesado para quem está só tentando ganhar a vida honestamente e sustentar a família. Bom, agora vamos conversar sobre o impacto humano dessa realidade, porque a questão não é só sobre números e algoritmos, não. É sobre a vida das pessoas, mesmo. O desgaste físico de passar horas a fio sentado no carro, muitas vezes num trânsito caótico, é gigante. Os motoristas relatam problemas como dor crônica nas costas, problemas nas pernas e uma exaustão daquelas. A alimentação desregrada e a falta de um descanso decente podem acabar gerando outras complicações de saúde. É um trampo puxado, viu? E quando a grana que entra não compensa o suor todo, o cansaço físico pesa ainda mais. São brasileiros trabalhadores, gente da gente, que estão literalmente se acabando para tentar dar conta do recado. E além do corpo, tem um impacto emocional e mental. Imagina só o estresse constante de se preocupar se vai ter grana suficiente para pagar os boletos, a ansiedade de lidar com aquelas tarifas que mudam o tempo todo e o medo do carro dar algum BO, que é o ganha-pão deles, né? Muitos motoristas também falam que se sentem muito sozinhos, passando horas e horas largados dentro do carro. Tem também aquela preocupação que não sai da cabeça com a segurança nas ruas, principalmente para quem roda de madrugada. Essa pressão toda, dia após dia, pode levar ao esgotamento total, o tal do burnout, ansiedade e uma piora geral na qualidade de vida. É um preço bem salgado para se pagar, por algo que prometeram ser uma forma de trabalho mais flexível e com mais autonomia. Um ponto crucial aqui, pessoal, é a falta dos direitos trabalhistas básicos. Os motoristas de aplicativo, na maioria das vezes, são classificados como autônomos, tipo MEI ou PJ, e não como funcionários com carteira assinada. Isso quer dizer que eles não têm direito a coisas como férias remuneradas, licença médica remunerada, contribuição para a aposentadoria, o nosso INSS, ou o 13º salário, que é sagrado para o trabalhador brasileiro. Se ficam doentes e não podem trabalhar, não entra R$1. Se precisam de um dia de folga, é um dia a menos de grana no bolso. Essa falta de uma rede de segurança cria uma baita instabilidade, onde qualquer coisinha fora do previsto, uma doença, uma batida de carro, pode virar um problemão financeiro gigantesco. Muitos ficam se perguntando se esse modelo realmente dá liberdade ou se é só um novo tipo de exploração, sem amparo nenhum. Então, a gente precisa encarar umas perguntas bem diretas. Esse modelo que tá aí é inovador de verdade? Ou tá empurrando a galera para uma precarização do trabalho, um novo jeito de trabalhar sem segurança nenhuma? Muitos motoristas sentem que não têm muita escolha, com o emprego de carteira assinada sendo artigo de luxo. É justo que essa turma que dá um duro danado, prestando um serviço essencial para as nossas cidades, ganhe tão pouco e viva nessa montanha-russa de incerteza? O que precisa mudar nessa história toda? Será que não está na hora de ter regras mais claras para garantir um pagamento justo e condições de trabalho decentes? Será que a tecnologia e esses modelos de negócio não podem ser repensados para serem mais justos com todo mundo envolvido e não só beneficiar as plataformas e os usuários? Essas são questões que a gente precisa discutir para ontem, pelo bem de milhões de brasileiros e brasileiras. E você? O que pensa sobre tudo isso?